Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoka. Eu tô com a voz um pouquinho diferente, que eu tô um pouquinho gripada, mas não quis deixar de gravar uma historinha pra vocês aqui. Hoje eu vou contar a história de Rosa Parks. Já ouviu falar nela? Conhece? Não? Então espera só um pouquinho para conhecer a história dessa mulher que existiu de verdade e foi muito importante para nossa história. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão. Faz mais de 100 anos que Rosa Louise McCauley nasceu. Foi no dia 4 de fevereiro de 1913, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Nessa época, as pessoas negras não podiam viver junto com as brancas, nem ter os mesmos direitos que elas, porque vivia uma forte segregação por conta da guerra que havia acontecido anos atrás. Os avós de Rosa haviam sido escravizados e a menina veio ao mundo em uma época nada fácil para os negros. Você sabe o que significa ser escravizado? Era quando pessoas negras eram forçadas a trabalhar para os brancos sem receber nada em troca. Eles eram separados de suas famílias, trabalhavam muitas horas por dia, viviam em péssimas condições e eram castigados fisicamente o tempo todo. Imagine só! E os avós dela tinham passado por tudo isso. Rosa ouvia histórias da sua avó Louise sobre esse terrível período da escravidão. Ela contava que os negros foram arrancados de suas terras na África e levados para os Estados Unidos em navios com condições precárias. Quando chegavam, eles tinham que trabalhar de graça porque eram considerados indignos de ter os mesmos direitos que os brancos. Não eram pagos e não tinham nenhum outro modo de conseguir uma vida melhor. A Guerra Civil Americana foi um grande conflito entre os povos do sul e do norte do país e resultou na abolição da escravidão, ou seja, no fim da escravidão. Mas isso só aconteceu por interesses econômicos e não por uma verdadeira preocupação com os negros e com a igualdade. Por isso, a abolição da escravidão não trouxe medidas de integração dos negros. Nenhuma medida beneficiava eles. Pelo contrário, foram implantadas políticas de segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos, o que quer dizer que os negros ainda não podiam fazer tudo o que os brancos podiam e não tinham os mesmos direitos que eles. Além das histórias que escutava de sua avó, Rosa via seu avô nos conflitos constantes com a Ku Klux Klan, organização que defendia a todo vapor a supremacia branca. Ou seja, defendia que os brancos eram melhores que os negros. Os membros do grupo andavam com seus capuzes pelas cidades, aterrorizando, agredindo e matando os negros. À noite, o clima era de toque de recolher. Nenhum negro estava salvo e, por isso, tentavam ficar em casa para se protegerem. Eles precisavam permanecer juntos na luta contra a brutalidade. E esse era o cenário da vida de Rosa. Negra, de família pobre, ela crescia sob o horror da segregação. As leis, que ficaram conhecidas como Leis de Jim Crow, proibiam os negros de ter os mesmos direitos e frequentarem os mesmos espaços dos brancos. Por exemplo, naquela época, os bebedouros e banheiros que os negros podiam utilizar ficavam separados, assim como os lugares nos ônibus, os parques, as lojas, os restaurantes e as escolas. Negros e brancos não se misturavam, e isso era garantido pelas leis que vigoravam nos estados do Sul. É claro que com Rosa não era diferente.
Aos 11 anos, ela se mudou para Montgomery, capital do Alabama, e passou a frequentar a escola. Não era incomum Rosa ouvir xingamentos no caminho para a aula. A vida não era fácil, e o medo era um sentimento constante. Certa noite, a Ku Klux Klan se reuniu com tochas em frente à sua escola e invadiu o local. No dia seguinte, o interior da escola não passava de cinzas e ninguém podia fazer nada. Para agravar a situação, a avó de Rosa ficou doente e não tinha mais forças para trabalhar e contribuir com as despesas da casa. Assim, a menina precisou deixar a escola e começou a trabalhar como costureira. Apesar de tudo, ela mantinha o sonho e a esperança de que um dia as coisas não seriam mais daquele jeito. Mas para isso precisaria erguer as mangas, trabalhar e continuar acreditando. Aos 16 anos, Rosa conheceu o grande amor da sua vida, Raymond Parks. Um membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma organização que lutava pelos direitos civis dos negros e da qual Rosa se tornou militante. Rosa e Raymond construíram a vida juntos, sempre lutando pelo seu povo. Havia a opção de se mudarem para o norte, onde as garras da segregação não estavam por toda parte. Mas eles decidiram permanecer em Montgomery e resistir. Rosa passou a trabalhar como secretária na associação. Ela sabia do perigo que corria ao defender abertamente os direitos da população negra. Juntos, eles promoviam reuniões clandestinas para ajudar as pessoas que sofriam com as leis racistas. Dia após dia, notícias de crueldades cometidas contra os negros. Foi então que, após um dia de trabalho, Rosa entrou em um ônibus e sentou-se num lugar para negros próximo ao meio do ônibus. Lembra que eu falei que tinham lugares separados de negros e brancos? Pois é. Minutos depois, os lugares reservados aos brancos estavam lotados e um homem ordenou que ela se levantasse. Rosa estava farta. Aquela injustiça não poderia continuar. Ela respondeu tranquilamente que não se levantaria. O homem insistiu, mas ela não mudou sua posição, o que resultou na sua prisão. Ao ser levada para a cadeia, Rosa Parks disse que não aceitaria mais injustiças como aquela. Como não tomavam atitude, não prendiam as pessoas que cometiam todos aqueles casos de crueldade, e ela era presa por simplesmente se recusar a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco. O ato de Rosa não foi em vão. A notícia de sua prisão rapidamente chegou aos ouvidos dos principais líderes que lutavam pelos direitos civis na época, como o pastor negro que se tornaria um de seus principais parceiros nessa luta, Martin Luther King. Martin e Rosa iriam militar juntos por muitos anos. Embora Rosa nunca tenha assumido um papel de destaque entre os líderes do movimento, ela sempre esteve presente apoiando suas ações. Então, em dezembro de 1955, começou o primeiro de uma série de eventos que mudaria a história dos negros nos Estados Unidos, o boicote aos ônibus de Montgomery. Durante 382 dias, os negros andaram a pé, de carona, de bicicleta, mas não entraram nos ônibus. Um grande clima de colaboração pairava no ar, e cada um se orgulhava de fazer parte daquele ato histórico, assim como Rosa Parks, a precursora de toda a movimentação. Eles fizeram tudo isso por conta daquilo que aconteceu com a Rosa, que um homem branco mandou ela levantar para ele poder se sentar, dizendo que ela não tinha o direito de ficar sentada ali. A pressão foi tanta que a Suprema Corte Americana declarou no dia 13 de novembro de 1956 que a segregação nos transportes públicos era ilegal e não poderia continuar. Ou seja, vitória para eles. O ônibus não poderia mais ser dividido de um lado brancos e do outro negros.
Quando o primeiro ônibus passou pela rua no dia 14, Martin Luther King estava lá para entrar no ônibus e sentar-se em qualquer lugar. Mas a luta continuava e haveria muitas conquistas pela frente. A história de Rosa, a partir desse dia, passou a estar ligada de seu grande parceiro de luta, Martin Luther King. Se para os homens lutar por seus direitos já era difícil, para as mulheres era ainda pior, pois elas eram vistas como pessoas que deviam ficar caladas e cuidar de suas casas. Mas Rosa tinha dentro de si uma inquietação que não lhe permitia ficar parada. Em 1964, ano histórico para os negros, a luta continuava. Apesar do fim da segregação nos ônibus, ainda havia muitos outros mecanismos racistas e o povo continuava a pressionar. A memorável marcha sobre Washington reuniu milhares de pessoas e foi de extrema importância para que no dia 2 de julho de 1964, o presidente Lyndon Johnson assinasse o decreto que acabava com a política de segregação racial em todo o país. Passo a passo, eles iam vencendo. Entretanto, ainda existiam muitas cidades e estados nos quais as pessoas que ocupavam cargos de poder eram preconceituosas e dificultavam a vida dos negros em tudo. Era assim em Selma, Alabama, cidade com a maioria da população negra, mas quase sem nenhum líder negro, pois os negros eram impedidos de exercer o seu direito ao voto. Foi nessa época que Rosa e os líderes do movimento decidiram partir para Selma e realizar uma grande marcha com destino à cidade de Montgomery. Tudo seria feito de forma pacífica, mas foram dias sangrentos, pois a oposição se manteve firme em não permitir que a marcha acontecesse. Depois de muita insistência, o presidente Johnson liberou um decreto garantindo o direito ao voto a toda a população negra. Foi assim que Rosa Parks, Martin Luther King e outros líderes do movimento negro puderam marchar em paz e conquistar mais uma vitória rumo à liberdade. As dificuldades sempre marcaram presença na vida de Rosa. Morando em Detroit desde 1957, ela não conseguia emprego e sofria ameaças de morte constantes. Mas ela nunca desistiu, e pouco a pouco foram reconhecendo a sua importância. Em 1976, Rosa recebeu sua primeira homenagem. A cidade de Detroit renomeou uma rua com o nome dela. Ficou Rosa Parks Boulevard. No estado de Michigan, também existe um dia para homenageá-la, que é o dia 4 de fevereiro. Diferente de outros líderes do movimento negro, Rosa não foi assassinada e pôde exercer sua influência e seu papel na sociedade até o fim de sua vida. Ao longo de sua jornada, ela enfrentou muitos obstáculos, mas foi sempre reconhecida pelos seus companheiros. Em 1979, recebeu a medalha Spingarn da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, aquela associação da qual ela fez parte por quase toda a vida. Em 1999, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, condecorou Rosa Parks, que tinha 88 anos, com a medalha de ouro do Congresso norte-americano. Rosa Parks deixou um legado para a humanidade com seus exemplos e seus feitos. Como ela gostava de dizer, viva a sua vida de modo que ela seja um exemplo para você mesmo. Essa é uma das missões do Instituto Rose Raymond, que existe até hoje nos Estados Unidos, e auxilia na educação de adolescentes e jovens, garantindo que eles se apropriem de seus direitos e mantenham a luta viva, seguindo o modelo de Rosa de lutar sem violência e persistir até o final. Rosa Parks escreveu 4 livros. Ela foi um exemplo silencioso de coragem, dignidade e determinação. Rosa era e continua sendo um símbolo para todos permanecerem livres. Rosa Parks deixou o mundo de forma tranquila, em 24 de outubro de 2005,
e permanece viva nos seus feitos e em nossa memória. Tchalilim, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra. E aí, gostou de conhecer a Rosa? Lembra que eu falei na história que ela tinha um amigo chamado Martin Luther King? Eu gravei uma historinha aqui no podcast contando sobre a vida dele. É o episódio 27, se você quiser conhecê-lo. O nome do livro é Rosa Parks, de Gabriela Bauerfeld. A editora é a Mostarda. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 5 ouvintes aqui do podcast. Da Vitória, Maria Clara, Isabelle, Clara e Lorenzo. Vamos lá? Oi, eu tenho 7 anos. Meu nome é Vitória. Eu gosto das historinhas do Monstro Azul e do Monstro Rosa. Beijo. Oi, Vitória! Eu vi uma fotinho sua, que linda que você é! Tem cara de ser muito esperta também. Vitória, obrigada pela sua mensagem. Adorei saber que você gosta das histórias dos monstros. Ai, o Monstro Azul e o Monstro Rosa são muito fofos, né? São monstros que nem dá pra ter medo. Obrigada pela sua mensagem, viu? Um beijo pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria Clara. Oi, Thaís Maroca. Oi, Naê. Eu sou Maria Clara, eu tenho 5 anos. Eu gosto da sua... Eu gosto do Monstro Papa Palmeiras. Beijo. Oi, Maria Clara! Olha só, mais uma historinha de monstro aqui. O monstro Papa Palmeiras. Ai, que monstro malvado, hein? Porque ele comia todas as árvores, né? Mas eu gosto muito desse livro também. E ele fala pra gente cuidar da natureza. Você gosta da natureza? Gosta de cuidar bastante dela? Ai, a gente adora. Obrigada pela sua mensagem. Adorei saber que você gosta do nosso podcast. Um beijo! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Isabelle. Oi, Thaís Maroca, me chamo Isabelle, eu tenho 6 anos, eu sou de Jequié, da Bahia. Minha história favorita é Verão da Hello Kitty e a Branca de Neves. A história que eu mais gosto do podcast é a história da Pequena Sereia. Oi, Isabelle! Você gosta da Branca de Neve? Eu vou ver de ler aqui então uma história da Branca de Neve diferente da que vocês estão acostumadas de ouvir, porque você sabe que aqui a gente sempre traz historinha diferente, né? Em que as princesas se resolvem e não ficam só esperando os príncipes encantados virem. Então vou procurar essa historinha pra ler aqui pra você. E que bom que a gente já leu então uma historinha que você gostou aqui da Pequena Sereia. Sabe que tem 2, né? Tem a Revolução da Ariel, que é também sobre a Pequena Sereia, e tem a história da Pequena Sereia que a gente leu aqui. Já tem 2. Qual que você mais gosta? Um beijo e obrigada pela sua mensagem. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Clara. Oi, Thaís Maroca, caiu 2 dentes meus agora, mas 2 dentes meus de cima caiu e eu fiz 6 anos agora no Dia das Crianças e eu continuo ouvindo o podcast e venho ouvir essa história. Tchau, beijo, abraços. Meu nome é Clara Narri. Já é minha 3ª mensagem. Oi,
Oi, Clara, que bom que você continua ouvindo a gente. Adoro quando vocês mandam mensagem, depois continuam ouvindo e continuam gostando das nossas historinhas. Olha, essa janelinha aí na sua boca deve estar a coisa mais fofa. Eu adoro sorrisos de criança sem os dentinhos assim. Um beijo e parabéns por ter caído o dentinho. Até mais. Agora a gente vai ouvir a última mensagem do Lorenzo. Oi, meu nome é Lourenço, eu tenho 5 anos. A minha história favorita é a festa no salão. Eu se mudei. Eu vou fazer 6 anos que vem. Tchau. Oi, Lorenzo, você se mudou e tá gostando da casinha nova? Como que tá aí? A gente se mudou também faz pouco tempo, sabia? A gente morava em Campinas e agora tá em Brasília. Vocês moram onde? Ah, você gostou do livro da festa no salão? O Leon também adorou, vive dando risada nesse livro. Obrigada pela sua mensagem, viu? Um beijo pra você. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova por aqui. Até a semana que vem. Tchau! Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.